Filhos e filhas de Deus, bom dia! Que bom estar na sua companhia. Hoje, segunda-feira, dia 27 de maio, estamos aqui ao vivo, a TV Evangelizar, com o programa Com a Palavra. E é tão bom estar na sua companhia. Com certeza, depois de um final de semana maravilhoso, que podemos estar na presença de Deus, da família, também descansando, ou quem sabe alguns até atuando e trabalhando. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana que queremos estar na bênção de Deus, uma semana cheia de coisas e atividades. Aliás, até nesta semana teremos mais uma festividade muito importante, o Corpus Christi, que nós também estaremos celebrando e ao mesmo tempo alimentando a nossa fé. Que bom estarmos juntos, que bom estarmos iniciando o programa Com a Palavra e principalmente dentro da nossa programação, hoje iniciando invocando o Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos ter, além de um dia abençoado, uma semana cheia de Deus. Então que os raios e os dons do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, para nos iluminar, nos proteger, nos abençoar, e que o Divino Espírito Santo, Ele como santificador, ajude a cada um de nós a nos santificarmos e estarmos cada vez mais repletos dEle. Seja o nosso defensor, seja aquele que nos irradia com os seus dons. Então que o Divino Espírito Santo ilumine a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana. Amém. Hoje, segunda-feira, dia 27 de maio, nós temos como um programa da palavra trazer para nós um tema muito gostoso, um tema bonito e que é muito propício para cada um de nós. Rezemos para a perseverança na fé. E esse tema, ele é muito importante, porque para perseverar na fé é necessário que nós rezamos e pedimos cada vez mais para que eu, você ou cada um de nós possamos perseverar bem na fé. E é muito importante, já no início a gente até vê, quando a gente passa por situações difíceis, a primeira coisa que nós acontecemos é a gente querer se desanimar, ou até mesmo, muitas vezes a gente acaba enfraquecendo, e aí a fé também passa por essas situações. Ainda mais no mundo que as coisas são momentâneas, parece que os descartes são rápidos na vida, a gente acaba até na fé levando esse ponto. E nós queremos um texto bíblico para que nós possamos meditar, rezar e perseverar na fé. E esse texto bíblico de hoje está na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. E eu gostaria que você acompanhasse comigo esse versículo da carta de São Tiago, versículo 12 do capítulo 1. Diz para nós: Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha que coisa linda e bonita. E vale a pena a gente de novo ler para que a gente possa realmente entender bem esse versículo. Diz para nós: Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu que os amam. Suportar a provação. Isso é muito importante para que nós possamos perseverar na fé. A fé não é algo estável, ela precisa todos os dias a gente também alimentá-la para que a gente possa perseverar nela. Aí para você também é importante que a gente possa entender como é que eu vou conseguir perseverar nesta fé. A fé ela vai sendo alimentada, são coisas que nós precisamos ter um suporte. No mundo de hoje, que tanto e tantas coisas são momentâneas e muitas vezes são descartáveis, isso acontece também na vida da fé. Quando a gente passa por uma dificuldade, ou a gente passa por alguma situação, é muito comum a gente perceber que nós enfraquecemos também na fé. Não é muito distante de nós quantas pessoas que diante de qualquer conflito, qualquer situação, a primeira coisa que a pessoa faz é querer abandonar a vida de fé. Ele abandona a fé, abandona a vida da igreja, abandona a vida de tudo, porque ele não consegue superar as dificuldades. E a fé, ela é necessária que a gente também precisa alimentar para que nós possamos ter sempre a perseverança e principalmente sabermos alimentá-la. E nos momentos mais difíceis, também nós precisamos saber suportar e até mesmo alimentar esses momentos da vida da fé. Para que a gente possa entender bem isso, nós também gostaríamos de citar um exemplo.
Um exemplo que vai ajudando para que nós possamos saber como é perseverar na fé e principalmente como a gente pode estar rezando para perseverar na fé. Vou citar um exemplo bíblico, a pessoa de Jó, que está justamente no Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, esta figura de Jó. Jó é alguém que perseverou na fé e que serve para nós também como um grande exemplo de como rezar e perseverar na vida de fé. Jó era um homem que era bem sucedido na vida. Um homem que tinha todos os bens, financeiramente falando, era alguém que já tinha tudo que tinha na vida. Jó tinha uma família abençoada por Deus, uma família perfeita, uma família que olhava para ele e tinha todos os bens que pudesse ter na família. Jó era um homem íntegro, um homem que tinha todas as condições para viver a sua vida perfeitamente. Olhando a vida de Jó, era um exemplo para todos, porque ele tinha um bem sucedido, falando financeiramente, alguém que já tinha todos os bens possíveis, uma família abençoada por Deus e alguém que tinha uma fé inabalável. E aí Deus foi provado, dizendo que Jó só tinha sua fidelidade e perseverava na fé, porque ele já tinha tudo na vida. Mas se um dia ele não tivesse nada, ele também não perseveraria na fé. E aí começa uma grande batalha. Deus então vai provar a vida de fé de Jó. E Jó começa a passar por dificuldades. Aquilo que ele tinha de bens, patrimônio, a sua riqueza, ele perde tudo. Ele fica sem nada dos seus bens. E mesmo assim Jó, ele ficava perseverante na sua vida de fé. Depois ele perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu os filhos, também ficou sem nada. E ali ele também vai, justamente diante disso, continuar perseverando na fé. Por fim, Jó, acontece com ele algo muito inesperado. Ele adquire uma doença, e uma doença muito forte. Conta-se que na Bíblia, que a doença era tanta, que muitas vezes ele pegava cacos de telha para poder se coçar as feridas que tinha diante dele. E ali ele passava esse sofrimento, se coçando, e ele já estava passando por uma situação muito peculiar. E mesmo nessa doença, ele perseveraria na fé. Então Jó, que era alguém que tinha tudo, agora perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu a família, perdeu os filhos, está com uma doença, e essa doença faz com que ele pegasse cacos de telha, poder se coçar as feridas e tudo que passava. E Jó, diante disso, falava assim para todos: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Mesmo de todas essas situações, ele não deixou de ter fé. Isso é muito bonito, porque ele mantinha a sua fé em Deus. Conta-se também que Jó, diante disso, fazia sua vida de oração muito forte, para que mesmo no seu sofrimento ele pudesse continuar perseverando na fé. E aí lá no final do livro de Jó, então relata para nós que Deus depois deu a ele tudo em dobro. Deus deu os bens para ele em dobro. Deus deu uma família para ele em dobro. Deus deu para ele saúde em dobro, porque ele manteve a sua vida de fé e a sua perseverança. Ele não enfraqueceu diante da situação que ele passava. Isso serve uma história muito importante para nós, que nós devemos aprender muito nesse exemplo de Jó, para que nós também possamos sempre perseverar na fé. Não pode ser nas primeiras dificuldades que surgem na vida, eu chegar no ponto de dizer, agora eu também vou desistir. Não pode ser no primeiro problema que aparece que eu vou desistir. Jó, diante de tudo isso, ele mantinha a sua fé inabalável. Por isso que nós podemos dizer hoje, nesse livro de Tiago, que Deus ele vai perseverando nós na fé. Mas para que a gente possa perseverar na fé, é necessário a minha oração. Rezar para que eu possa permanecer firmes na fé. Pois a fé é algo que eu preciso sustentar dentro de mim. Ela não é uma jornada que eu posso dizer que está pronta. Ela é contínua. E eu preciso sempre, cada vez mais, buscá-la para que possa valer a pena.
mesmo quando nós sentimos desanimados, mesmo quando nós passamos por momentos que a gente parece que não tem mais sentido nenhum, é ali que é necessário eu confiar em Deus. A confiança em Deus, ela é fundamental em tudo na vida, porque se eu não tenho essa confiança em Deus, eu não vou conseguir perseverar na minha vida de fé. Então, no momento que parece que a minha vida vem um desânimo tão forte, que eu posso olhar para frente e falar assim, será que vale a pena tudo isso? É ali que eu posso dizer, mas a minha confiança em Deus está onde? Como é que eu vou dizer que eu vou confiar em Deus? E assim eu preciso alimentá-la, a minha fé, justamente para que essa confiança em Deus, ela possa sempre estar presente em mim. E eu não posso deixar nunca de ter esta confiança. O exemplo que eu disse de Jó, a confiança que ele tinha em Deus era plena. Mesmo no momento que ele estava perdendo tudo, mesmo no momento que ele estava vendo que tudo estava se perdendo, ele não deixou de ter a confiança em Deus. Então, para que eu possa perseverar na fé e na minha oração, ela é necessário que eu tenha uma confiança plena em Deus. A fé é um dom que Deus deu gratuitamente a nós. Este dom que Deus deu gratuitamente, Ele deu para que nós possamos sempre viver. E nós devemos ter este dom presente sempre, pois nós devemos acreditar em tudo que nós possamos ter do nosso Deus. É um dom inesgotável que Deus dá a nós. Deus deu esse dom para mim, deu esse dom para você, e Deus dá esse dom a cada um de nós. Só que quando Deus dá um dom, Ele quer que nós alimentamos o dom que Ele deu. E nós não podemos pegar um talento dEle, um dom dEle, enterrar e não multiplicar. Pelo contrário, o dom que Deus dá, Ele quer que nós alimentamos. Assim também é a fé. Se é um dom que Deus deu gratuitamente a nós, nós precisamos alimentar este dom e fazer com que ele possa crescer, que ele possa multiplicar. E para que nós possamos ter esse dom e crescer, é necessário o quê? A oração, alimentar com a palavra, buscar viver cada dia esta fé, para que na hora que eu tiver que enfrentar um problema ou uma dificuldade ou um desânimo, eu vou ter como alimentá-los isso. Se eu não tiver como viver a fé e fazer com que a fé ela possa ir multiplicando, pode ter certeza que a primeira forma que eu encontrar de dificuldade ou um desânimo na vida, eu vou desanimar de tal ponto que a minha fé não vai estar alimentada. Então é muito importante a confiança plena em Deus e alimentar esta fé em Deus. Isso é muito importante. Não deixe de você também alimentar esta sua fé, pois perseverança na fé é fundamental para enfrentarmos os desafios com coragem e com determinação. Senão a gente não vai conseguir de maneira alguma alimentar esses desafios na vida. E quando enfrentamos as dificuldades, é fácil, porque daí eu sei que Deus vai estar presente e Deus vai estar me abençoando e protegendo. O mesmo exemplo que eu citei de Jó. Jó tinha uma confiança plena em Deus, porque ele sabia que Deus estava ali presente dele. E se Deus estava presente, mesmo que ele perdendo tudo ou passando por qualquer situação na vida, ele sabia muito bem que a força interior dele estava em Deus. A força que ele tinha dentro dele, a confiança que ele tinha, estava em Deus. E sabendo que Deus estava do seu lado, qualquer circunstância que pudesse surgir na vida, Deus estaria ali presente no meio dele. Então, mesmo que ele passava por sofrimento, perca, doença ou qualquer coisa que tinha na vida, ele sabia que Deus estava ali presente e alimentando a sua vida. E vale a pena a gente sempre rezar e ter esta confiança na fé. E falando de fé e falando justamente da confiança em Deus, gostaria muito de fazer um convite para você. Um convite para que você também possa alimentar a sua fé e a sua confiança em Deus. Então, junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, de conhecer a Terra Santa, Roma, com o Padre José Bezerra, Padre Rodrigo Brum e Irmã Ana Paula. A oportunidade de conhecer, percorrer os caminhos sagrados que moldaram a história da fé cristã está chegando. Será agora em setembro deste ano.
uma parceria da TV Evangelizar com a Peregrina Brasil. São 9 dias de uma experiência única e inesquecível da fé. Visitaremos Jerusalém, Belém, Cafarnaum, muito mais. Além de explorar os lugares de Roma, que testemunhar os passos de Jesus Cristo. Aí na sua tela vai aparecer justamente a data da saída, na qual sairemos de São Paulo no dia 16 de setembro. E você poderá ter as informações através do WhatsApp que está aí na sua tela ou pelo site peregrinabrasil.com.br. Peregrine com a gente. Peregrina Brasil, e realizar o seu sonho é nossa missão. É muito importante que a gente sempre alimente a fé. Não deixe de você também alimentar a sua fé, buscar, fazer com que a sua fé seja fortalecida, este dom gratuito de Deus. E assim nós podemos aprender a alimentar esta fé. Por isso eu convido você a ficar conosco, para que nós possamos continuar refletindo sobre isso. Estaremos saindo no pequeno intervalo. Depois o programa Com a Palavra vai justamente estar trazendo esse tema, rezar para perseverarmos na fé. Fique conosco, pois sairemos em intervalo e estaremos retornando em seguida. De volta ao vivo com o programa Com a Palavra. Que bom estar na sua companhia. Sempre é muito prazer e gostoso estarmos juntos, refletindo a palavra de Deus, estarmos aqui juntos. Ainda mais nessa segunda-feira, hoje é 27 de maio, podermos iniciar bem a nossa semana, principalmente refletindo, perseverando na fé, fazendo com que nós possamos alimentar a nossa vida espiritual, que é fundamental sempre. Podemos ter bem a nossa vida espiritual alimentada, estarmos com Deus, e a sua companhia sempre nos deixa muito felizes. Que bom estarmos juntos. E eu gostaria muito de lembrar você, associado, para que nós possamos juntos estarmos em oração, rezando por você, e principalmente pela sua intenção. E a você que ainda não é associado da nossa obra Evangelizar é Preciso, venha ser associado conosco. Vamos juntos evangelizar, levar o amor de Deus a tantas pessoas. Por isso, entre em contato conosco, 0800 410 6060. Você pode enviar o seu pedido de oração, você pode enviar a sua intenção, a sua necessidade, aconselhamento. Temos toda a nossa equipe pronto, como você está vendo ali, para que possa te atender da melhor forma possível. Então não deixe também de estar entrando em contato conosco, mandando o seu pedido de oração, ao mesmo tempo também o seu aconselhamento, que nós iremos estar te atendendo com todo o amor, com todo o carinho. Vamos juntos, pois evangelizar é preciso, e assim nós possamos também estarmos levando o amor de Deus a tantas e tantas pessoas. Hoje nós estamos com o programa Com a Palavra, rezando para que nós possamos perseverar na fé, e é muito importante. A fé é um dom que Deus deu para nós, mas nós devemos alimentar e rezar para que nós possamos ter muita confiança nesse nosso Deus, e principalmente alimentar esta confiança que Ele tem por cada um de nós. Muitas vezes nós deparamos com as relações humanas interpessoais, e com as relações humanas nós perdemos muitas das confianças no outro. Pode ver quantas vezes exemplos que nós temos na vida, que nós deparamos com alguém e nós perdemos esta confiança. E quando nós frustramos nas relações humanas, na confiança com alguém, muitas vezes isso também afeta na vida espiritual, pois nós acabamos também tendo dificuldade em confiar e alimentar a fé, pois as nossas relações, ela também passam pela vida espiritual. E quando nós precisamos ter a nossa relação com o irmão e com a irmã, nós também precisamos ter essa relação com Deus. Muitas vezes a relação com Deus, ela se baseia também numa experiência que eu tenho uma relação com a minha família. E muitas vezes a relação que eu tenho na minha vida espiritual, ela se depara com aquelas pessoas na qual eu convivo, as pessoas mais próximas de mim. E quando eu vou viver na minha vida de fé, ela vai passando justamente por essas formas de relacionamento.
Então Deus dá um dom para cada um de nós, que é a fé, e nós devemos perseverar nesta fé. Só que, infelizmente, na vida, isso acontece muito e é muito comum, quando a gente passa por algumas situações de conflito, seja na vida pessoal, seja na vida na comunidade, de igreja, ou seja na família, a primeira coisa que acontece na vida da gente é bater um desânimo. E quantas vezes isso acontece diariamente? Nós desanimamos na vida, e esses desânimos na vida a gente parece que vai perdendo a força, vai perdendo a vontade de querer participar, e as pessoas vão deixando de lado aquilo que é o mais importante, que é alimentar a sua fé. E encontrar a força e o encontro com Deus, ele precisa sempre estar alimentado através da fé. Não é algo automático, é algo que a gente precisa sempre buscar e fortalecer para que a gente possa realizar esta fé. Nós não podemos de maneira alguma achar que através de um desânimo a coisa automaticamente volta para a minha vida. Não, pelo contrário, isso vai acontecer através de um esforço e de uma busca que eu devo fazer sempre na minha vida. Eu não posso de maneira alguma querer achar que a minha fé ela vai ser moldada e voltar automaticamente. Ela precisa de um esforço. Agora, como é que eu posso ter esse esforço? Primeira coisa, rezar. Se eu não rezo, não tem como eu ser perseverante na fé. A oração ela é fundamental para que eu possa viver uma perseverança na minha fé. Então a oração ela tem que ser diária, ela tem que ser sempre, buscar sempre. Uma outra coisa que eu preciso também é alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai fazer com que eu possa sempre, na hora das minhas dificuldades, na hora das minhas incertezas, eu vou viver na palavra de Deus o conforto da minha fé. Então, eu preciso saber que a palavra de Deus, ela vai sempre fazer com que eu possa automaticamente estar fortalecendo esse dom que Deus deu, que é a fé em cada um de nós. E nós devemos alimentar e ser perseverantes na palavra de Deus para que eu possa viver isso. E uma terceira coisa que também é muito importante para que eu possa alimentar a minha fé é a participação nas celebrações eucarísticas, nos momentos de adoração, naquilo que eu vou buscar na minha vida como comunidade. Pois é ali que eu vou encontrando Deus, é ali que eu vou alimentando meu amor pelo meu Deus. Então eu preciso sempre saber que a minha fé, ela precisa passar também em uma vivência de comunidade. São esses 3 passos fundamentais numa vida de uma importância da fé: a oração, a palavra de Deus, a participação na vida na comunidade. Quando eu vou vivendo esses 3 passos, eu vou me fortalecendo esse dom que Deus deu, que é a minha fé. E pode ter certeza na sua vida que se você passar por momentos difíceis, são esses 3 pilares que vai te superar e fazer com que você possa sempre estar fortalecido e alimentando em Deus. Para nós, que é muito importante também saber, a confiança em Deus. Quando eu busco a minha confiança em Deus, eu sei que Deus ele vai estar comigo. Não importa a minha situação, não importa o que eu esteja passando, não importa aquilo que eu esteja vivendo. Se eu tenho uma confiança em Deus, eu sei que Deus vai estar comigo. E aí eu vou estar perseverando na minha fé, porque eu sei que Deus vai estar dentro de mim. Mas para que eu possa ter confiança em Deus, eu preciso também confiar em mim mesmo. O amor próprio, o amor por mim mesmo e pelo outro, também faz com que eu possa aumentar o amor por Deus. Então é muito importante nós sabermos que nós devemos saber que é nosso amor por Deus, ele passa também por um amor da minha vida. E eu preciso saber que este amor é que alimenta a minha vida, é este amor que faz com que eu possa sempre estar presente. Viva a sua experiência de fé, mas alimente através da oração, da palavra de Deus, da participação na Eucaristia, para que você possa sempre perseverar na sua fé e alimentar o seu amor por Deus. É muito bom para que a gente possa viver também a fé, alguns momentos que vai alimentando esta fé. A TV Evangelizar vai levar até você através de um momento tão gostoso que é a noite de louvor. A noite de louvor,
Ele faz com que nós possamos também buscar sempre e cada vez mais a nossa fé. E será hoje às 19 horas, esta noite de louvor. E nós teremos a presença do Padre Cleberson Evangelista, Diácono Rômulo Canuto e também o Ministério M3, que vai estar animando a noite de louvor de hoje às 19 horas. E você pode estar participando, se você aqui de Curitiba, presencialmente, mas você pela TV Evangelizar, poderá estar vivendo este momento tão bonito e tão gostoso, que vai alimentando a sua fé e vai perseverando a sua vida de oração. Então não deixe que você possa também estar vivendo este momento que a TV Evangelizar leva até você, para que você possa viver este momento tão bonito, o poder do Espírito Santo que cura cada um de nós. E nós hoje, que estamos também pedindo e perseverando na fé através da oração, queremos também rezar por você, para que você possa ter a sua fé fortalecida, o seu amor a Deus fortalecido, e assim você possa também estar alimentando muito e cada vez mais. Não desanime na vida. Não faça com que sua fé seja abandonada nas primeiras dificuldades que você tenha. Pelo contrário, faça com que nas horas difíceis é a tua fé que vai te ajudar a se levantar e principalmente a se perseverar na fé. Então nós possamos pedir hoje por você, através da sua intenção, do seu pedido, mas para que nós possamos sempre alimentar o amor que nós temos por Deus e a nossa fé a cada um de nós. E a nossa oração, a nossa bênção possa chegar até você e assim alimentando cada vez mais o seu amor por Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ó Deus Todo-Poderoso, derrama sua bênção sobre cada uma dessas pessoas, para que possa alimentar a perseverança na fé, possa ter uma semana abençoada, um dia com a graça e o amor do nosso Deus, e que esta bênção esteja sobre cada um desses que nos acompanha, para que possa ver a sua necessidade e a sua intenção. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que bom estar na sua companhia, e eu convido a você a ficar agora com o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, e assim você possa ter um dia paz e feliz. Amém.